Bom dia, gente. Bom dia para o nosso cafezinho. Você que está entrando aí, vamos aqui para mais um papo previdenciário, tomando nosso cafezinho da manhã. 15 minutos aí de conhecimento para você que está chegando aí. Muito bom dia para você. Um dia produtivo e abençoado. E quando a gente começa assim, a parte da manhã ela é sempre mais produtiva, ela é mais rica, vem com ânimo. E se você não tiver, pode chegar aqui, que aqui você anima de qualquer jeito. Muito bem-vinda aí, Lucinete, Ana, Carolina, muito bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. A gente já vai estar falando aí sobre prática previdenciária. Se não me conhece, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário há mais de 12 anos. E aqui a gente busca ensinar a prática previdenciária, o dia a dia mesmo no meu INSS, para que você já comece a faturar alto mesmo que você esteja iniciando as suas atividades, começando mesmo na área previdenciária e não focando no processo judicial. Esse é o objetivo desse momento que a gente passa aqui de 15 minutinhos, todas as terças e quintas. Então, seja bem-vinda aqui e a gente vai estar conversando hoje sobre um grande documento que existe aí no INSS, que é uma grande oportunidade para quem quer realmente atuar na área administrativa. Então, você que está chegando aí, sinta-se à vontade. Se der tempo de eu responder alguma das suas perguntas, é só colocar aqui no chat, no final eu olho, tá? Pra gente estar conversando. E a gente vai estar falando aí hoje sobre isso, sobre essas questões aí que pode mesmo destravar mesmo a sua advocacia, que pode trazer uma valorização do seu trabalho. Se você tá aí sem saber o que fazer, o seu momento é agora. E onde está essa oportunidade? Aí a gente vai estar falando aqui com vocês, tá? Se vocês já trabalham aí, eu não sei como é que tá sendo esse foco de vocês, e se não trabalham, vocês vão ver como é uma oportunidade a área previdenciária voltada para o administrativo, que a gente fala, correndo mesmo hoje do judiciário, porque o judiciário ele tem sido um grande problema para aquele que atua, né? Bom dia, Raquel, bom dia para vocês que estão chegando. Então vamos lá, onde está essa oportunidade? Onde está esse grande campo de atuação aí que você pode fazer na sua advocacia, destravando mesmo, buscando proveito na sua advocacia? E eu vou falar hoje sobre o CNIS, que é um dos principais documentos que existem no INSS e no segurado, e ele vai ser a bússola, né? Eu falo que é o mapa, tanto para nós que atua, quanto para o próprio INSS, porque é ele que vai traduzir para o INSS se o cliente tem direito ou não, qual benefício ele tem direito, o que precisa ser feito. E aí, aqui está a questão. O que precisa ser feito nesse documento que vai transformar ele numa oportunidade para você, para poder você realmente destravar, para ser mesmo uma virada de chave na sua atuação, na sua advocacia, na sua consultoria, aquilo que você oferece para o seu cliente. O que a gente faz com esse documento? Eu vejo sempre com os meus alunos, eles olham para esse documento com muito receio, com muita ressalva, eu falo às vezes até medo. E aí, conforme eles vão entendendo a metodologia, eles vão aprendendo, eles vão vendo que não há nenhum bicho de 7 cabeças com relação a esse documento. Só que hoje o nosso cuidado, ele tem que ser redobrado. E do cliente, gente, também. Passou a época que o cliente vai sozinho no INSS para requerer qualquer benefício. Hoje ele precisa entender que ele precisa de um consultor, de uma consultora, de uma advogada, especialista em previdência, que conhece o caminho para ele buscar realmente o benefício dele, o direito do benefício dele e às vezes até o melhor benefício. E aqui, onde você pode virar a chave aí do seu atendimento, da sua advocacia na Previdência? Quando você entende a importância aí dessa documentação. Bruna, é o CNIS. Eu vou falar até outro documento no final da live também, se der tempo, mas a gente está falando do CNIS.
Hoje, gente, nós temos mais de 40 siglas de indicadores desse CNIS, que se não forem tratados, que quando eu falo tratado, se ele não for trabalhado, esclarecido, junto com documentos, junto ao INSS, o seu cliente não vai ter direito ao benefício, ou se tiver direito ao benefício, vai ser muito menor do que realmente ele tem. Ou às vezes, por alguma informação equivocada, ele começa a recolher de forma errada, num código que não era para fazer. E se você, como advogada, como consultora, não der informação para ele, ele nem vai conseguir esse benefício, ele não vai saber nem por que ele foi negado. Você sabia que 80% desse documento está errado, está incompleto, está com indicadores que precisa ser corrigido? Vocês têm essa noção? 80%, gente, é muita coisa. E às vezes você despreza esse documento focando só no judiciário, achando, não, eu só vou entrar com a ação porque o administrativo demora muito, porque é mais fácil no judiciário. E aqui que está a virada de chave da sua atuação. Por quê? Porque você pode fazer consultorias, planejamento, correção de documento, acerto de CNIS, sem precisar recorrer sequer à justiça e nem fazer requerimento no INSS. Você vai fazer toda a regularização da vida contributiva do seu cliente, fazendo toda a apresentação de documento, buscando em documentos, porque o cliente, ele é a parte hipossuficiente, ele às vezes não sabe a documentação que ele precisa, ele confia cegamente no simulado do INSS, sendo que o próprio site do meu INSS diz que aquilo ali é uma simulação, que não é para se basear naquilo para saber se a pessoa tem direito ou não, é só um indicador. E aqui está a sua virada de chave. Por quê? Porque você, aprendendo um método, a metodologia, entendendo como funciona isso, você pode antecipar essa situação, identificando, inclusive, quando você faz seu planejamento para o seu cliente, você já identifica essa situação. E aí eu falo que surge uma esteira de trabalho, de serviço para você fazer. E olha, é simples quando você já sabe fazer, mas o cliente ele não sabe o que é um formulário RAC, que é um documento formal de dentro do INSS que você vai usar para fazer acerto de CNIS, acerto de contribuição, acerto de vínculo, exclusão, inclusão, é uma série de situações. Só esse formulário tem não sei quantas páginas, só de páginas para ser preenchida e serviço para você que quer virar a chave da sua advocacia, da sua consultoria, transformar o seu trabalho em renda. Gente, a gente tem negócios, eu não sei vocês, mas os meus boletos não esperam. Eles vencem e vencem. Se eu não pago na data, eu pago multa, eu pago juros. E se eu não honrar, vem mensagem me cobrando. Então eu preciso que o meu negócio ele tenha um fluxo de caixa. Hoje a gente fala fluxo de caixa, despesa, entrada, lucro, coisa que a gente nem se preocupava tempos atrás. O nosso foco era sentar e esperar o cliente chegar aqui. Hoje a gente precisa, isso está cada vez mais claro para quem está atuando, que a gente precisa ter isso e precisa ter saúde financeira. E essa virada de chave é permitida através da análise desse documento, que pode parecer para alguns é só isso, mas eu falo para você, se você souber vender esse serviço para o seu cliente, vai entrar dinheiro no seu escritório toda semana e daqui a pouco todo dia. E aí você vai ter saúde financeira para poder, inclusive, esperar o seu processo judicial. Inclusive para esperar o processo, às vezes, numa revisão administrativa, que também é possível, que você, consultor, pode fazer, inclusive. Então, aqui é a chave de virada da sua atuação, da sua advocacia. Se você entender isso, eu produzo vídeos diariamente sobre isso, falo nisso, aprendi isso a duras penas. Eu também ficava presa na situação do 30% do êxito, e a gente já até falou sobre isso.
né, da questão do êxito, do proveito econômico. Exatamente, a Raquel está comentando aqui que o autônomo, ele tem que ter equilíbrio, ele não tem alguém que vá pagar o salário dele, a remuneração dele no final, ele recebe honorários, e honorários diz respeito ao trabalho que ele faz, e esse trabalho, essa carteira precisa ser ampliada, e o CNIS hoje, ele tem uma série de indicadores, sempre tem alguém, um vizinho que manda o abençoado do segurado contribuir 11%, 5% como MEI, ou 5% como uma pessoa de baixa renda, sendo que ele nem se enquadra nisso. E aí isso daí vai surgindo uma série de situações, por exemplo, inclusive eu já falei aqui, validação da contribuição com valor abaixo aí do contribuinte de baixa renda, para a gente poder regularizar, e isso envolve diligência em CRAs, envolve uma série de situações que nós que prestamos esse serviço, tem que fazer, pode fazer e tem que cobrar por isso, tá? Eu falei para vocês mais de 49, eu falei mais de 40, eu atualizei para os meus alunos, são 49 indicadores, alguns informativos, sim, mas outros com pendência, com coisas que precisam ser corrigidas, caso contrário, o tempo nem vai ser considerado, e pior, o INSS nem vai te falar. Depois você ainda vai ter que fazer aí uma análise, vai ter que fazer ainda uma verificação de revisão para tentar recuperar essa informação para o seu cliente. Então entenda a sua advocacia, a sua consultoria previdenciária como uma esteira de negócios, como várias coisas que você faz muito antes de fazer requerimento. Você pode fazer isso antecipando esse problema do seu cliente, para que quando ele for fazer o requerimento, ele não vai ter problema, e ele confia no seu trabalho, então ele vai também querer fazer com você. Eu tenho uma série de clientes que são representantes de farmacêuticos, eu fiz de 2, hoje assim, eu atendo quase que todos. Por quê? Eles não sabem, eles têm os salários significativos, mas eles não sabem esse valor e eles querem ter essa tranquilidade. E aí eu faço planejamento previdenciário, corrijo a documentação e no final ainda faço requerimento. Então não deixe essa oportunidade passar focando só no judiciário, focando no planejamento, no requerimento no administrativo. Entenda os serviços do INSS, entenda o que o INSS oferece. Tem uma lista de serviço lá, não tenha preguiça de ler, entender e fazer para o seu cliente. Faltam 3 minutinhos, gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui, se não tiver pergunta, se isso faz sentido para vocês, clica aqui, dá um joinha para a gente poder estar sempre trazendo isso aí. E eu vou falar de um documento, eu não vou poder aprofundar nele, mas se vocês quiserem, na próxima live do nosso cafezinho, que o meu já está esfriando, eu vou falar com vocês. É a PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que garante aposentadoria especial, e não só isso, você pode usar inclusive no auxílio doença aí do seu cliente, auxílio incapacidade temporária. Esse documento ele também tem que ser corrigido antes de ser apresentado para o INSS. Não cometa o erro de apresentar esse documento com erros materiais, erros formais, e muito menos no juizado, porque senão você faz coisa julgada e você não consegue mais apresentar esse documento como prova do direito do seu cliente. Então, entenda todas essas questões de documentais antes de fazer qualquer coisa para o seu cliente, e garanta seus honorários cobrando por isso. Você apresenta o significado do trabalho, você apresenta a importância do trabalho, seja transparente, esclarecendo através de cálculo para o seu cliente. Com certeza ele vai confiar em você, ele vai te contratar não só para planejamento, mas para correção de CNIS, correção de PPP, e quiçá aí na hora de fazer o requerimento. E você vai entendendo que a sua advocacia sim, precisa ser rentável, precisa ser bem remunerada, para que você seja aí outra coisa, oportunidade de trabalho para muita gente, não só para você. Tá? Garanta o benefício do seu cliente, fazendo a correção desses documentos que eu falei e recebendo sua remuneração, seus honorários por isso, e muito bem remunerado, porque você vai agregar muito valor no patrimônio do seu cliente, no patrimônio previdenciário dele.
Um beijo para vocês. O nosso cafezinho ele dura 15 minutos. Esse vídeo não pode passar de 15 minutos, tá? E terça-feira que vem a gente tá aqui. Deixa aí depois o seu joinha, o seu coração. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, manda no direct para mim. Eu vou ter o prazer de falar com vocês. Muito obrigada por você estar aqui nesses 15 minutos, trazendo aí produtividade para sua vida e para sua profissão. Um beijão.